Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, professor Gabriel na área, e hoje quero ver com vocês a aula 27 e 28 de Matemática B, voltando aí o conteúdo de Geometria Analítica, beleza, queridos? Então, eu tô fazendo essa aula gravada, por quê? Porque esse tema a gente não terminou em sala, né? Não deu tempo de terminar em sala, então eu resolvi gravar essa aulinha para vocês, beleza? Hoje a gente vai ver a aula 27 e 28. Então, a aula 27 vai falar sobre o quê? Sobre a distância entre um ponto e uma reta, um conteúdo muito importante. E a aula 28 a gente começou, só não terminou ele, que é a parte de equação da circunferência, beleza? Qualquer dúvida, manda lá no meu e-mail, manda na rede social que eu fico à disposição. Bora lá, meus queridos! Então, primeiramente, falando sobre a aula 27, que é a distância entre um ponto e uma reta. Professor, diga, o que é isso? Calma aí, vamos pensar juntos. Então, se liga na ideia. Vamos tentar imaginar que tem um plano cartesiano, né? Onde eu tenho aqui um valor para o x e um valor para o nosso y. Beleza. E aí, vamos supor que eu tenho uma reta qualquer aqui, ó. Então, eu vou colocar essa reta aqui bonitinha, ó. Uau! Beleza, que linda que é essa reta, beleza. E o que eu quero? Eu quero calcular a distância entre essa reta, que eu vou chamar de reta R, e um ponto qualquer. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha este ponto aqui, ó. Aqui, bonitinho. Então, a minha ideia é calcular a distância entre esse ponto e essa reta. Ou seja, esse segmento que eu vou colocar em amarelo aqui, ó. Então, essa distância entre esse pontinho e essa reta, que eu não sei qual é, vamos dizer que é uma distância D, tá aqui, distância D, beleza? Só lembrando algumas coisinhas importantes. Vamos lembrar que todo ponto no plano cartesiano, obrigatoriamente, tem que ter pares ordenados. Então, esse P, ó, eu vou dizer que tem um valor para o x dele e um valor para o y dele. Beleza? Então, esse pontinho lá vai ter pares ordenados, que é o nosso x, vou chamar aqui de x, e temos o valor aqui para o nosso y, beleza. Tranquilo? E percebam que, quando eu prolonguei essa reta, eles se encontraram em um pontinho. E esse pontinho aqui, vamos dar um nome, né? Vamos chamar, por exemplo, de pontinho Q, é isso mesmo. Vamos chamar de pontinho Q aqui, ó. Esse pontinho Q, vamos dar o nome de Q, também tem que ter pares ordenados, né? Então, a gente vai ter um valor aqui para o y do Q e um valor para o x do Q. O que eu quero que você perceba? Que o x do ponto P e o x do ponto Q serão exatamente os mesmos, beleza? Além disso, posso pensar em ângulos. Vamos dizer que aqui ó, tem um ângulozinho alfa, beleza? Aliás, vamos chamar de ângulo azul. Aqui eu tenho um ângulo azul, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, e aqui eu tenho um outro ângulo que eu não sei qual é. Vamos chamar, por exemplo, de ângulo vermelho. O senhor pode chamar de vermelho? Pode. Vamos colocar um ângulo vermelho aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo vermelho. Perceba que nós temos aqui na frente ó, um ângulo oposto pelo vértice, então eu também vou chamar de ângulo vermelho. E além disso, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. O que eu quero que vocês percebam neste momento? Que aqui eu tenho um ângulo azul, 90 graus, vermelho. Um ângulo vermelho, 90 graus, consequentemente, esse ângulo aqui terá que ser um ângulo azul, né? Porque, ó, azul, azul, vermelho, vermelho, 90 graus, 90 graus. E vamos chamar esse ângulozinho de alfa. E agora, a partir deste momento, já podemos pensar em tudo que nós precisamos. Porque observe que essa distância aqui, ó, é o nosso segmento PQ, é a distância do P até o Q, né? Então, vamos chamar esse carinha aqui de PQ. E perceba que essa distância PQ nada mais é do que este Y menos este Y, né? É a distância total menos esse segmento YQ. Então, esse carinha aqui é o Y menos YQ. Beleza? Só antes de continuar, eu quero relembrar algumas coisinhas com vocês. Lembra que nós estudamos equação da reta. E nós falamos que toda reta é dada deste tipo. E y é igual a ax mais b. Lembra lá da equação de reta do primeiro grau, certo? Só que na geometria analítica, eu falei para vocês que a gente não utiliza desse jeito. A gente usa com outras letras, que é o m e o n. Então, a gente tem mx mais n. Lembrando que o m é a parte do coeficiente angular e o n é o nosso coeficiente linear. Vamos recordar que o coeficiente angular, que é o nosso m, nós temos uma fórmula. Qual é a fórmula? Ou o coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa, que nós vimos em aulas anteriores, ou
Então, esse coeficiente angular era qual ideia? É o YB menos YA dividido por XB menos o nosso XA. Beleza? Então, se tiver essa formulazinha, então ou usa a primeira se tiver ângulo, se não tiver ângulo, tiver 2 pontos, usa o segundo método. Só que isso daqui é o que a gente chama de equação reduzida da reta. Então, o que era a equação reduzida? É quando a gente isola o y, beleza? Então, isso daqui é a equação reduzida, beleza? Só que também existe uma outra equação, que nós também vimos, que é o que a gente chama de equação geral. Então, o que é a equação geral da circunferência? A equação geral é quando a gente traz a ideia de passar tudo para o mesmo lado igual a zero. Como assim, professor? A gente vai passar tudo para o mesmo lado. Então, a gente vai ter da seguinte maneira. AX mais BY mais C tudo igual a zero. Então, perceba que o X, o Y e o termo independente, nós passamos tudo para o mesmo lado. E o que eu quero comparar? Eu quero comparar com vocês, ó, o nosso coeficiente da equação geral com a da equação reduzida. Que lembra que o coeficiente angular é o que está com x, é o m. Então, quem é o m dessa equação geral? Então, para isso, eu vou isolar o y. Então, eu posso falar que o by é igual. O ax que está mais passa menos ax e o c que está mais passa menos. E tudo está multiplicando, passa dividindo. Então, nosso y nada mais é do que menos ax sobre b, olha que bonitinho, menos c sobre b. Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. Não é porque o b está multiplicando, passa dividindo pelos dois termos. Então, está aqui o nosso y. Agora vem a pergunta importante. Quem é o coeficiente angular dessa reta aqui, que seria uma equação geral, que nós passamos para a reduzida? Perceba que o coeficiente angular é o que está com um x, que é o menos a sobre b. Então, o que eu quero que vocês lembrem? Ó, que esse mi, que é o coeficiente angular, nesse caso que nós colocamos aqui, ó, que é a equação geral da reta, vai ser dado por menos a sobre b. Eu quero que vocês lembrem desse carinha aqui, que a gente vai usar daqui a pouquinho. Beleza? Então, lembra, coeficiente angular vai ser menos a sobre b, a gente vai usar já. Tranquilo? Agora, voltando aqui na ideia de como que a gente vai calcular essa distância D. Perceba que eu tenho aqui, ó, esse cateto, que é um cateto adjacente, e nós temos a hipotenusa, que seria o segmento PQ. Então, o que eu uso para cateto adjacente e hipotenusa? A gente usa o cosseno. Então, eu falo o seguinte, ó, que o cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente, que é o D, sobre a hipotenusa, que é o segmento PQ, certo? Então, o segmento PQ e aqui o cateto adjacente. Tudo está dividido, passa multiplicando. Então, nossa distância D nada mais é que o segmento PQ, que vai multiplicar pelo cosseno do ângulozinho alfa. Está aqui. Então, a minha ideia agora é encontrar essa distância, que é o PQ vezes cosseno de alfa. Qual é o nosso problema? É que a gente não sabe quem é o PQ e não sabe quem é o cosseno. Então, nossa primeira ideia é encontrar quem é o segmento PQ, depois encontrar quem é o cosseno, e aí sim a gente consegue trabalhar com essa formulazinha. Beleza? Então, primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar o segmento PQ. Professor, diga, eu não sei quem é o segmento PQ. Calma, a gente acabou de ver que o segmento PQ nada mais é que a distância, ó, do P até o Q, que é o Y menos YQ. Então, é o nosso Y menos YQ, certo? Eu quero que vocês tomem um cuidado especial, porque nós estamos falando de plano cartesiano. Então, pode ser que uma hora essa distância aqui esteja num quadrante negativo. Então, nossa ideia é sempre colocar em módulo, porque lembra que distância, né, não pode ser negativa. Mas se estamos falando de plano cartesiano, pode ser que dê um resultado negativo. Então, a gente coloca em módulo para evitar que isso aconteça, para que a distância fique negativa. Combinado? Agora, perceba o que, teacher? Que no lugar do YQ, o Y nada mais é do que nossa equação de reta. E quem vai ser o YQ? Perceba que o YQ, quando eu penso na equação da reta, nada mais é que esse carinha aqui, ó. Esse é o nosso Y. Vai ser menos AX sobre B menos C sobre B.
professor, beleza. Outra coisa importante que nós temos que reparar aqui, ó. Concorda que aqui nós chamamos o y q. Então aqui eu teria o x do q. Só que o x do q e o x do p são iguais. Então eu não preciso colocar xq aqui, dá para deixar só o x, beleza? Agora vamos fazer a distributiva. Eu vou chegar à conclusão que o segmento PQ nada mais é do que o nosso módulo de y menos com menos vai dar mais, né? Então, mais ax sobre b. E menos com menos vai ficar mais c sobre b. Beleza. Então, tá aqui nossa formulazinha. Agora, nós temos uma soma de frações. Deixa eu arrumar aquele maisinho aqui, ó. Ficou muito feio. Aí. Então, agora, a gente vai trabalhar com soma de frações. Então, soma de frações tira o mínimo múltiplo comum. Perceba que o nosso mínimo nada mais é do que o nosso próprio b, né? Porque o b é o único termo que tem aqui. Lembre que quando não tem denominador, acrescenta 1. Então, ó, b dividido por b vai dar 1. E 1 vezes ax vai sobrar ax. Beleza. Mais b dividido por 1 vai dar b. B vezes y vai sobrar by. Beleza. Mais b dividido por b vai dar 1. 1 vezes c vai dar c. Pronto. Agora, neste momento, nós já temos o nosso PQ. Então, o nosso PQ é o módulo de ax mais by mais c dividido por b. E vamos chamar isso daqui de equação 1. Então, aqui está a nossa primeira equação. Que a gente vai ter duas, porque eu quero o PQ e eu quero o cosseno. PQ nós já achamos, vamos chamar de equação 1. Beleza? Agora, nossa ideia vai ser a equação 2, que é encontrar quem é o cosseno. Só que, para isso, a gente vai ter que lembrar de algumas coisinhas interessantes. Lembra que quando vocês estudaram lá com o Teacher Proença, a parte de ciclo trigonométrico, vocês aprenderam uma coisa interessante. Vocês viram uma coisinha chamada tangente. Por que você vai usar tangente, professor? Porque é o coeficiente angular. Olha só. Nós sabemos que a tangente do ângulo alfa nada mais é do que o nosso coeficiente angular, certo? E além disso, o que mais vocês aprenderam lá com o Proença? Que a tangente de um ângulo é sempre o nosso querido seno dividido pelo cosseno. Isso é verdade. Então, por que eu estou usando essa relação? Porque a tangente nós sabemos, tá aqui, ó, é o coeficiente angular, que é o menos b sobre a. E eu quero o cosseno, então por isso que eu usei essa relaçãozinha. E tudo isso é igual ao nosso coeficiente angular, que ó, é menos a sobre b. Beleza? Só que aí percebam que eu tenho seno e cosseno, mas eu quero só cosseno. Então eu tenho que tirar esse seno daqui. Aí o que o Proença ensinou para vocês? Que existe uma relação chamada relação fundamental da trigonometria. Professor, diga, o que essa relação falava para a gente? Ela falava o seguinte, que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, né, é igual a 1. Então, qual é a minha ideia? É, a partir desta forma, tirar o seno daqui. Então, a gente vai isolar o seno. Então, eu posso falar o seguinte, que o seno ao quadrado de um ângulo é igual a 1 menos cosseno ao quadrado desse ângulo. Então, se eu usar essa relaçãozinha, a gente vai conseguir eliminar quem? O seno dali, porque não me interessa aquele seno. Eu quero calcular somente o cosseno. Beleza? Então, a gente sabe que o seno nada mais é que 1 menos cosseno ao quadrado. Só que aqui, ó, eu não tenho seno ao quadrado. Então, qual vai ser a minha ideia? Vai ser pegar todos esses termos e elevar ao quadrado. Só que lembrem, importante, tudo que eu faço de um lado tem que fazer do outro lado também. E a partir deste momento, vamos tentar entender o que vai acontecer. Então, eu vou ter seno elevado ao quadrado, vai ficar seno ao quadrado de um ângulo, certo? Dividido por cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, tudo igual, menos a ao quadrado vai ficar a ao quadrado. Lembra que todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo. E b elevado a 2 fica b ao quadrado. Se nós temos uma igualdade, multiplica cruzado. Então, vai chegar a seguinte, professor, só uma coisa, né? Multiplica cruzado, mas no lugar desse seno, eu posso substituir pelo quê? Por 1 menos cosseno ao quadrado. A gente vai ter, antes de multiplicar, 1 menos
cosseno ao quadrado desse ângulo, ó. Então, eu peguei esse seno aqui e substituí lá pelo seno ali em cima, que é 1 menos cosseno ao quadrado. Beleza? Então, esse carinha aqui, ó, substituí por esse daqui. E aí, tudo dividido por cosseno ao quadrado do nosso ângulo. E isso daqui vai ser igual a ao quadrado sobre b ao quadrado. Legal. Né? Você deixa eu arrumar esse quadrado, ficou muito feio. Agora sim, ó, vai ter a ao quadrado dividido por b ao quadrado. Beleza. Agora eu posso multiplicar cruzado. Então, quando eu multiplicar cruzado, a gente vai ter a seguinte ideia. Eu vou ter ao quadrado vezes cosseno. Então, vai ficar ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa, que é igual b vezes 1, vai ficar b ao quadrado, menos b ao quadrado vezes cosseno, vai sobrar b ao quadrado vezes cosseno ao quadrado do nosso ângulo. Perceba que a nossa ideia inicial é encontrar quem? É encontrar o cosseno. Ah, isso é verdade. Então, o que a gente vai fazer? Vamos isolar esse cosseno. Então, esse menos b que está menos, inverte de lado e passa mais. Então, olha o que vai acontecer. A gente vai ter a seguinte ideia. Olha só. Vou colocar uma setinha. Agora, o cosseno está menos, vai passar mais. Então, eu vou ter aqui ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado do nosso ângulo. O b que estava menos passa mais b ao quadrado vezes cosseno ao quadrado do nosso ângulo. Tudo isso daqui é igual ao b ao quadrado. Beleza? Então, ó, só esse termozinho que estava aqui, passei para o outro lado positivo. Agora eu posso trabalhar com fator comum em evidência. Perceba que tem o cosseno aqui dos dois lados da soma. Então, eu vou colocar o cosseno como um fator comum em evidência. Então, eu vou ter o cosseno ao quadrado de um ângulo, que vai multiplicar ao quadrado vezes cosseno dividido pelo cosseno, vai sobrar a ao quadrado. B ao quadrado vezes cosseno dividido por cosseno, vai sobrar b ao quadrado. Fechou. E tudo é igual a b ao quadrado. E agora, finalmente, tudo que está multiplicando passa dividindo. Então, eu vou encontrar aqui cosseno ao quadrado do nosso ângulo vai ser igual a b ao quadrado dividido por a ao quadrado mais b ao quadrado. E para finalizar, só lembre o seguinte, que tudo que está elevado passa tirando a raiz. Então, quando eu tirar a raiz, a gente vai encontrar a seguinte situação, que o cosseno do ângulo alfa nada mais é. Raiz quadrada de b ao quadrado vai dar b. E a raiz quadrada de a ao quadrado e b ao quadrado não existe. Não posso tirar a raiz de quando tem uma soma. Então, vai continuar sendo a ao quadrado mais b ao quadrado. Né? Então, se está somando, não posso tirar a raiz. Beleza? Tome cuidado com esse carinha aqui, ó. Então, tá ao quadrado, passo tirando a raiz de b ao quadrado dá b, e aqui embaixo nós apenas repetimos. Então, tá aí nossa ideia, encontramos agora o nosso cosseno. Professor, diga, acabou agora? Agora não, queridos. Ainda não, porque olha que é a distância, é o PQ vezes cosseno. E aqui vamos chamar de equação 2. E agora, olha só, o que eu vou fazer com a equação 1 e com a equação 2? Eu vou multiplicar, porque a nossa fórmula é o PQ vezes o cosseno. Então, vai chegar à conclusão que a nossa distância entre um ponto e uma reta nada mais é que o PQ, que vai ser o AX mais o BY mais C, tudo dividido por B, que vai multiplicar o cosseno que a gente achou ali do outro lado, que é o nosso B, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Pronto. E agora percebam que eu posso fazer uma coisa incrível. O que, teacher? Eu posso cortar B com B, cortou B fora. E aí sim, finalmente, a gente vai chegar na nossa fórmula da distância entre um ponto e uma reta. Então, finalmente, quando eu cortei o B e o B, a gente vai descobrir que a distância do ponto P até a reta R nada mais é do que o seguinte: o módulo de AX mais BY mais C, fechou módulo, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Agora acabou. É essa formulazinha aqui que nós temos que lembrar, que eu vou grifar aqui para vocês. Então, essa formulazinha é a fórmula da distância entre um ponto e uma reta. Deixa eu grifar aqui, ó. Então, sempre a fórmula da distância entre um ponto e uma reta é o módulo de AX
mais BY mais C, fechou módulo dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Professor, diga, dá um exemplo, já vou dar. Só uma coisa importante, lembrem o seguinte, o que eu quero que vocês lembrem? Vem aquela pergunta, o que é o A, o B e o C? Beleza? Então, o A, o B e o C, vamos colocar lá, o A, B e C. Por que eu falei da equação geral da reta? Porque o A, B e C são quem? São os coeficientes da equação geral. Olha aqui em cima, ó, que eu estou circulando. O A, B e C são os coeficientes da reta. Ou seja, o A é quem está com o x da reta, o B é quem está com o y da reta e o C é o termo independente. Então, o A, B e C são referentes à reta. Tranquilo? Agora, quem é o x e o y? Lembra que lá em cima nós colocamos o que, professor? A gente colocou lá em cima, olha só. A gente colocou o pontinho P que tem pares ordenados x e y. Então, o x e y é referente ao ponto. Tranquilo? Então, vamos de novo. O A, B e C são as coordenadas da reta. O x e o y são referentes ao ponto. Então, ó, esse A é quem está com o x da reta, o B é quem está com o y da reta e o C é quem está com o termo independente da reta. O x e o y são referências coordenadas do ponto. E uma coisa importante, sempre para usar essa fórmula, a equação da reta R tem que estar da forma geral. Ou seja, se tiver da forma reduzida, a gente vai fazer passar tudo para o mesmo lado, igualar a zero. Tranquilo? Tem que ter então tem que estar da forma geral. Um professor que tem uma admiração incrível, que muitos conhecem, é o professor Buss, né? E aí o que o Buss falava? O Buss sempre falava que essa formulazinha é uma fórmula de uma cantora famosa. Porque a cantora, professor, tem uma cantora bem famosa, que ela é a nossa querida Beyoncé, certo? Então, como que a gente vai decorar essa fórmula? Então, a gente vai falar o seguinte, ó. A Beyoncé abaixou. Ô, louco! Ela não fica dançando aquela musiquinha? Rega, siglei. Não sei cantar, mas é isso. Então, qual é a formulazinha da distância entre um ponto e uma reta? É a Beyoncé abaixou. Uau, teacher, gostei. Tá lá. Então, tá aqui a nossa equaçãozinha da reta, a distância de um ponto até uma reta. Tranquilo, queridos? Então, essa daqui é a formulazinha que nós temos que lembrar. Eu sei que não é tão simples assim, né? Sei que é um pouquinho complicado, mas tá aí. Precisa lembrar da demonstração? Não, queridos, tá? Não se preocupa, não precisa lembrar da demonstração. Você tem que lembrar dessa parte que está grifada, combinado? Dessa parte que está em amarelo aqui, ó. Módulo de ax mais by mais c dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Fechou, queridos? Deixa eu dar um exemplo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma reta que é dada da seguinte maneira. Y igual a menos x mais 5, beleza? Então, a gente tem uma equação reduzida. E eu quero calcular a distância até um ponto P, que eu vou falar que é o ponto 2 e 4. Beleza. Lembrando, qual é a formulazinha? A distância de um ponto até uma reta vai ser o módulo de ax mais by mais c, beleza? Dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá aqui nossa formulazinha. O A, B e C são referentes à reta, mas tem que ser da forma geral. Então, primeira coisa, transforma a equação da reta na equação geral da reta. Ou seja, passa tudo para o mesmo lado igual a zero. Então, o x está menos vai passar mais x, o y já está aqui, e o 5 que está mais passa menos, que é o termo independente, tudo é igual a zero. Agora, lembrem, parte importante, quando não tem coeficiente, vale zero. Não. Se o x estiver aqui, lembra que tem 1 aqui na frente. Na frente do y tem 1. Então, quem é o A? O A é o x, é quem está com o x da reta, que é 1. Quem é o B? É quem está com o y da reta, que é 1. E o C é o termo independente da reta, que é o menos 5. Agora, se eu jogar na fórmula, eu vou ter que a distância do ponto até a reta é igual ao módulo de A, que vale 1, vezes o x do ponto, tá? O x e o y do ponto. O x do ponto vale 2. Lembrando que tem pares ordenados, primeiro vem x, depois o y. Então, o x do ponto vale 2. Mais o b, que vale 1, vezes o y no b do ponto, né, que vale 4. Mais o c, que no caso vai ser menos 5, dividido pela raiz quadrada
de a ao quadrado mais b ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Fechou? Então, a distância desse ponto dessa reta vai ser o módulo, ó, 2 mais 4, né? Então, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 4, 4. 4 mais 2 dá 6, e 6 menos 5 dá 1. Então, eu vou ter o módulo de 1 é igual. Raiz quadrada de 1 mais 1 vai dar 2, né? Porque 1 ao quadrado dá 1 e 1 ao quadrado dá 1. Então, vai ficar a raiz de 2. Ou seja, a nossa distância é 1 sobre raiz de 2. Lembra que tudo está no módulo, que está negativo, só é positivo. Se tiver positivo, só repete. Não posso deixar a raiz embaixo, então a gente vai racionalizar. Ou seja, multiplica numerador e denominador pelo próprio denominador. Então, vai chegar à conclusão que 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Pronto, acabou. A distância deste ponto até essa reta é raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Só uma observação. Caso essa distância dê zero, o que significa? Significa que esse ponto pertence à reta, ou seja, esse ponto está na reta. Tranquilo? Então tá aí. Pensando nisso, queridos, pegue nossos exercícios da apostila. Vamos lá? Então é o seguinte, olha só que bonitinho. A figura ao lado ilustra as localizações de um posto de saúde e de um trecho de uma rodovia AB em um plano cartesiano na escala de 1 para 200. Grifa isso para você não se perder no final, tá? Ele deu que está numa escala, então é importante lembrar de escala 1 para 200, ou seja, 1 centímetro no desenho é 200 na realidade. O que mais que ele falou? Pretende-se construir uma estrada ligando o posto à rodovia, de modo que a distância entre eles seja a menor possível. Se a unidade de medida real é 1 metro, a distância entre o posto e a rodovia deverá ser igual a quanto, tá? Então, olha só. O nosso posto está nesse ponto P, que eu vou colocar aqui em vermelho. Daqui, ó. Daqui é o nosso posto. E ele quer a distância desse posto até a nossa rodovia, de modo que seja a menor possível. Lembra que a menor distância entre o ponto e uma reta é uma reta perpendicular, ou seja, vai ser um segmento de reta que vai formar um ângulo de 90 graus, beleza? Então, não é essa distância aqui, ó, do P até aqui embaixo, porque olha o tamanho dessa distância, é muito grande. Ele quer a menor distância possível, ou seja, ele quer a distância desse ponto até essa reta. Esse ponto eu já tenho, porque ó, quando x for 0, o y vale 30. Então, pronto, já temos nosso ponto. Só que para usar a fórmula da distância entre um ponto e uma reta, a gente precisa do quê? Da equação dessa reta, que eu não tenho. Então, a primeira ideia é encontrar a equação da reta B. Lembrando que toda equação da reta é dada por y menos y do ponto é igual ao coeficiente angular vezes x menos x do ponto, que é o nosso famoso ioiô machicho ou ioiô machichô, certo? Então, eu vou pegar, primeira coisa, encontrar o coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular da nossa reta? É o YB menos YA dividido por XB menos o XA, beleza? Então, quando eu for substituir, olha o que a gente vai encontrar. Então, vamos pegar dois pontos. Por exemplo, tenho esse ponto aqui da reta e tenho esse ponto, né? Então, lembra que para achar a equação da reta, eu preciso de dois pontos. Qual é o y no ponto B? O y no B vale menos 10, então vou ter aqui menos 10. Menos o y do ponto A. Quem é o y do ponto A? Está aqui, ó, vale 20. Vai ficar menos 10, menos 20, beleza? Dividido x do ponto B, ó, x do B vale 20, menos o x do ponto A, que está aqui, ó, vale menos 20, então vai ficar menos 20. Tranquilo. Agora eu vou descobrir que isso daqui vale menos 10 com menos 20 vale menos 30, e menos com menos vai ficar mais, então vai ter mais 40. Simplificando, a gente vai achar que o coeficiente angular vale menos 3 quartos. Beleza. Professor, diga, consigo encontrar a equação da reta agora? Agora eu consigo, porque a gente tem um ponto e tem o coeficiente angular. Então, substituindo na equação da reta, olha que eu vou encontrar. Y menos o y de um ponto. Qual ponto? Qualquer ponto que você quiser, beleza? Se eu pegar o ponto A, quem é o y do ponto A é o 20, então vai ter y menos 20 é igual ao coeficiente angular, que deu menos 3 quartos, vezes x menos x do mesmo ponto, já que eu peguei o ponto A, o x desse ponto vale menos 20.
Então, eu vou ter menos 20. Certo? E fechou as paredes. Aí. Então, eu vou descobrir o seguinte, que y menos 20 é igual menos 3 quartos vezes x, vai ficar menos 3 quartos de x. Tranquilo. Agora, menos com menos vai ficar mais, né? Então, vai ficar mais 20. Vamos até apagar ali, só para isso não se perder. Então, menos com menos vai ficar mais 20. Né? E agora, menos com mais vai ficar menos 3 vezes 20 dá 60, dividido por 4 vai dar 15. Beleza? E o 20 aqui é o que está subtraindo, passa somando. Vou ter aqui y menos 20 é igual. Aliás, vamos passar o 20 para lá, né, professor? Vamos. Então vai ficar y é igual a menos 3x sobre 4. E o 20 que está a menos passa a mais. Então 20 menos 15 vai dar 5. E agora eu posso tirar o mínimo múltiplo comum de tudo, que vai ser o nosso 4, né? Porque eu quero a equação geral, não reduzida. Então, tirando o mínimo, que é 4, né? Eu vou ter 4 dividido por 1, dá 4 vezes y, vai ficar 4y. Depois, igual. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes menos 3x vai ficar menos 3x. E 4 vezes 5, finalmente, vai resultar em 20. Né? Então, a gente tirou o nosso mínimo múltiplo comum. Então, ó, 4 dividido por 1 dá 4, vezes 5 dá 20. E corto o denominador fora. E, finalmente, então, passa tudo para o mesmo lado. O x está menos, passa a mais, então, eu vou ter que 3x. O y já está ali do outro lado, então vale 4y. E o 20 que está mais, passa menos. Pronto, encontramos a equação da nossa reta. Está aqui, então, a equação da reta AB. Tranquilo e pesado? Então, espero ter ficado claro a equação da reta AB aqui. Fechou? Só isso por enquanto. Aí, o que a gente tem que achar agora? Nossos coeficientes, ou seja, quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então, perceba que o A é quem está com o X, que é 3. O B é quem está com o Y, que é 4. E o C é o termo independente, que é o menos 20. Pronto! Achamos tanto o valor de A, quanto o valor de B, quanto o valorzinho de C. Agora ficou bonito, ficou charmoso, certo? Então tá aí. E agora, teacher? E agora a gente vai fazer o quê? Calcular a distância do ponto P, que é o 0,30, até essa reta. Então, a distância entre o ponto P e a reta, de novo, é dado pelo módulo do A, que é 3, vezes o x do ponto, que é 0. Mais o B, que é 4, vezes o y do ponto, ó, que é 30. Tudo menos 20, beleza? Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o A vale 3 e o B vale 4. Passando isso aqui a limpo, ó, 3 vezes 0 dá 0. Então, a gente vai chegar à conclusão que a distância do ponto da reta é igual. 4 vezes 30 dá 120. 120 menos 20 vai dar 100. Então, vai ficar 100 dividido. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. 16 mais 9 dá 25. E a raiz de 25 vai dar 5. Pronto. E 100 dividido por 5 vai resultar em 20. 20 unidades de medida do desenho, tá? Então, cuidado, isso aqui é do desenho, certo? Só que agora o que a gente tem que lembrar? Que isso daqui, ó, é 20 metros, concorda? Só que ele quer a distância real. Ele não quer no desenho, ele quer na realidade. Então, para isso, ele deu essa escala aqui, ó. Né, que a gente sabe que 1 centímetro no desenho é 200 centímetros na realidade. Então, o que isso significa? Ó, se 1 centímetro no desenho é 200 na realidade, certo? 20 centímetros no desenho vai ser x na realidade. Então, vamos chamar de x aqui. E aí, multiplicando o cruzado, a gente vai ter, então, que x é igual a 4.000. Aí, fechou. Certo? Só que uma coisa, né? Aqui não é centímetro, ó. Ele falou que a medida real é 1 metro, né? Então, 1 metro no desenho é 1 metro na realidade. Então, só vamos arrumar isso daqui, que faltou ali marcar que a distância que é 1 metro, né? Senão não vai dar certo a nossa resposta, por verdade. Então, ó, 1 metro no desenho
é 200 metros na realidade, beleza? Logo, 20 metros no desenho, que é a distância do ponto P até a reta, vai ser x metros na realidade. Multiplicando o cruzado, a gente vai achar 4.000 metros. Ou seja, é a mesma coisa que 4 quilômetros, porque lembra que 1 quilômetro tem 1.000 metros, né? Então aqui nós teremos a alternativa D como questão correta, a alternativa D de questão do Jânio ou questão divertida. Olha que bonitinho, beleza? Espero que tenha ficado claro, queridos. A gente usou várias fórmulas, né? Usamos a equação da reta com o ioiô machicho, usamos o coeficiente angular, que é YB menos YA sobre XB menos XA, tivemos que transformar para a equação geral da reta e ainda, então, calcular a distância entre o ponto e a reta. Então, a alternativa D é a correta. Fechou? Espero que tenha ficado claro. E vamos para o número 2. Seguinte, a número 2 é um pouquinho complicada para a gente elaborar ela, para a gente montar ela. Mas vamos fazer juntos, tá? Então é o seguinte, ó. A prefeitura de uma cidade deseja construir um terminal rodoviário em um ponto estratégico da cidade. Por isso, será necessário construir 2 novas estradas, uma ligando o novo terminal ao aeroporto e a outra à principal rodovia de acesso à cidade. Sabe-se que o aeroporto está localizado a 8 km a oeste e 6 km ao sul. Queridos, só vamos grifar a parte importante aqui, ó. Ele deu para gente isso aqui, ó. Que será construído 2 novas estradas, certo? Uma ligando o novo terminal ao aeroporto e outra, então, uma vai ligar o terminal ao aeroporto e a outra a principal rodovia de acesso à cidade, beleza? O aeroporto está localizado aqui, ó, 8 km a oeste e 6 km ao sul do novo terminal. Então, pesado, o que eu acho interessante, tá? O que facilita? A gente criar um plano cartesiano onde a gente coloca um referencial. Mas pense comigo, o que é o referencial mais fácil da gente pensar? Concorda que o referencial mais fácil para a gente pensar seria colocar esse terminal novo na nossa origem? Ah, é verdade. Até porque ele já falou localização aqui, ó, no aeroporto. Localizado a 8 ao oeste e 6 ao sul. Então, vamos tentar pensar em referencial cartesiano. Eu posso pensar que o terminal aqui, ó, o novo ponto, está aqui nesse ponto, que é o ponto 0 e 0, vamos chamar de ponto T aqui, ó. E esse ponto T, vamos falar que é o ponto 0 e 0, beleza? Além disso, olha o que ele falou pra gente. Que o aeroporto está localizado a 8 km a oeste, ou seja, à esquerda desse ponto. Então, vamos dizer que é menos 8. Concorda que a parte esquerda do zero é negativo. E 6 km ao sul. Então, abaixo do nosso zero também é negativo. Então, está menos 6. Então, olha lá, aqui está nosso aeroporto. Nesse pedacinho aqui, ó. Vamos chamar de A, de aeroporto. Beleza. Além disso, ele falou o seguinte, ó. Enquanto um trecho sem curvas da rodovia são conhecidos 2 pontos A e B. O ponto A está a 2 km a leste e 14 ao norte. Então, ó, 2 ao leste, então vai estar aqui, ó, nesse ponto onde ele é positivo, certo? E 14 ao norte. Então, vou colocar aqui 14 aqui em cima, ó. Então, aqui eu vou ter um pontinho, vou chamar isso aqui de ponto A, que é o ponto 2 e 14. E eu tenho um ponto B localizado a 8 km a leste e 4 ao sul. Ou seja, eu vou estar aqui, ó, no ponto 8 a leste e 4 ao sul. Ou seja, ele vai ser negativo também. Vou colocar lá menos 4, beleza? Então tá aqui. Então aqui nós temos esta rodovia aí que tem o ponto AB. Ou seja, vou ligar esse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui. Beleza? E aí o que ele falou pra gente? Que ele quer ligar do terminal, quer fazer uma rua, que ligue, aí vem a parte importante, que ligue o aeroporto até esse terminal, né? Então, ele quer a menor distância do aeroporto até o terminal, e depois desse terminal até a nossa rodovia. Concorda comigo? Então, vamos falar o quê? Vamos chamar esse ponto de H, por exemplo. Ou seja, ele quer qual distância total, ou seja, qual o tamanho da rua que ele quer construir, ó. Nessas condições, a quantidade mínima de x em quilômetros da estrada a ser construída. Então, a gente vai ter que pensar que a estrada vai ser do ponto A até o ponto T. Então, vai ser do ponto A do aeroporto até o terminal. E depois, ou seja, vou ter que somar
a distância do terminal até o ponto H, que é a rodovia AB. Então, primeira coisa, vamos tentar pensar quem é o ponto AT. Perceba que aqui ó, eu tenho um triângulo retângulo. Então, em qualquer triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, onde essa distância equivale a 8 e essa distância equivale a 6. Ó. Então, aplicando Pitágoras, que eu cheguei de conclusão? Que o segmento AT nada mais é que 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o 6 e o 8. 6 ao quadrado dá 60, aliás, 8 ao quadrado dá 64, beleza? E 6 ao quadrado dá 36. 64 mais 36 vai dar 100, então o AT ao quadrado é igual a 100, e tudo que está elevado passa tirando a raiz, ou seja, o segmento AT é igual a 10. Pronto, já sabemos quanto que é o segmento AT, que é do aeroporto até o nosso terminal rodoviário. Só que agora falta calcular quem? A distância TH, que é esse pedaço que eu não sei. Mas perceba que o T é um ponto, que é o ponto 0 e 0. E esse H é um ponto que pertence à reta AB. Ou seja, eu posso calcular a distância de um ponto até uma reta. Uau, teacher, verdade! Só que para isso eu preciso encontrar qual é a equação da reta AB. Perceba que o ponto A está no ponto x2 e y14. E o ponto B está no ponto x8 e y, olha lá, o y é o menos 4. Então, vamos tentar encontrar a equação dessa reta, lembrando sempre, né, que a equação da reta vai ser dada por y menos y do ponto é igual o coeficiente angular vezes x menos x do ponto, beleza? Então, primeira coisa, encontrando o coeficiente angular da reta. Quem que vai ser nosso coeficiente angular? Vamos lembrar que o coeficiente angular, então, nada mais é do que o quê? Coeficiente angular vai ser YB menos YA sobre XB menos XA. Então, Y do B, menos 4, menos Y do A, que é o 14. Beleza. Dividido pelo X do B, que é 8, menos o X do A, que vale 4. Aliás, 2, né? Vou colocar lá. Beleza. E aqui a gente vai chegar de conclusão que o coeficiente angular vai ser menos 4 com menos 14 dá menos 18 sobre 8 menos 2 vai dar 6. Ou seja, nosso coeficiente angular nada mais é do que menos 3. Encontramos o coeficiente angular dessa reta AB, certo? Então agora substituindo os pontos, vou ter y menos o y de um ponto. Vamos pegar o ponto A, por exemplo, onde o y vale 14. É igual ao nosso coeficiente angular, que deu menos 3, vezes x menos x do mesmo ponto, que vale 2. Fazendo distributivo, eu vou ter y menos 14 é igual a menos 3x mais 6. Porque lá, menos com menos dá mais, 2 vezes 3 vai dar 6. Agora, passa tudo para o mesmo lado igual a zero, porque eu quero a equação geral para calcular a distância entre o ponto e uma reta. Então, o 3 está menos, passa a mais, então eu vou ter 3x. O y já está desse lado, deixa mais y. E o 6 está mais, passa menos, então vai ficar menos 20, tudo igual a zero. Porque menos 14 com menos 6 dá menos 20. Pronto, encontramos a equação geral da nossa querida reta. Ah, foi legal! Então tá aí a nossa equação geral dessa reta. Fechou, queridos? Só que lembra, né? Quem é o nosso A, quem que é o nosso B, quem que é o nosso C. Vamos calcular isso? Então, olha só. O nosso A é quem está com x. Então, o nosso A vale 3. O nosso B é quem está com y. Então, o nosso B vale 1. E o C é o termo independente, então vale menos 20. Agora, eu posso calcular a distância desse ponto T até essa reta AB. Então, a distância entre o ponto, né, que eu chamei de H, até a reta AB, vai ser dada da seguinte maneira. Vai ser o módulo de A, que é 3, vezes x do nosso ponto A, que é o 0, né? Lembra que eu falei que o terminal está no ponto 0 e 0, é a nossa origem. Mais o nosso B, que é 1, vezes o y desse ponto, que também vale 0. Beleza. Menos o 20. Show. Tudo dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, que é 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Fechou. Então, 0 vezes qualquer coisa dá 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0, e o módulo de 20 vai dar 20. Tudo dividido, 3 ao quadrado dá 9, e
1 ao quadrado dá 1, então vai ficar a raiz quadrada de 10. Fechou? Então tá aí a raiz quadrada de 10. Professor, diga, posso deixar essa raiz embaixo? Não. Racionaliza. Multiplica numerador e denominador pelo próprio denominador. E aí olha a conclusão que a gente vai chegar. 20 vezes raiz de 10 vai ficar 20 raiz de 10. E raiz de 10 vezes raiz de 10 dá o próprio 10. Simplificando o 20 com 10, vai ficar 2 raiz de 10. Beleza. Só que perceba que isso aqui não tem nas respostas, né? A gente tem que colocar um valor aproximado, tá? Então, nesse caso aqui, qual que seria a raiz quadrada de 10? Que eu não sei, tá? A raiz quadrada de 10 vai ser aproximadamente 3,15. Beleza? Então, a raiz de 10 é aproximadamente 3,15, se eu não estou errado. 3,16, mais ou menos. Então, vai ficar 2 vezes 3,16. Beleza? E fazendo, então, essa multiplicação, a gente vai encontrar aqui a distância, né, do terminal até o ponto H é de aproximadamente, né, 6,32. 6,32. Então, esse segmento aqui, ó, TH vale 6,32. Então, qual é a distância total? É o 10 mais 6,32. Então, ó, do aeroporto até o terminal deu 10, do terminal até o H deu 6,32 aproximadamente. Então, a distância total vai ser aproximadamente 16,32, que observem nas alternativas que está no intervalo de 16,5 a 16,5. Então, seria a alternativa C, a nossa alternativa correta. Beleza? Questão bem complexa também, né? Eu acho complexa porque a gente teve que montar o que está acontecendo, entender o que está acontecendo, usou Pitágoras, usou a equação da reta, usou coeficiente angular, usou a distância entre o ponto e a reta, usou a aproximação para a raiz de 10, e aí sim ele tem que dar a resposta em intervalos. Meu Deus! Divertida essa, gostei. Professor, diga, pode cair na federal? Mas lógico que pode. Na federal cobra às vezes distância entre ponto e reta, mas eu acho uma questão bem interessante. A gente usou tudo que nós aprendemos de geometria analítica praticamente, né? Eu achei bem legal porque a gente usa muita coisa. Beleza, queridos? Então aqui a gente acaba a aula 27, a gente vai dar início à aula 28, tá? Então a aula 27 sobre a distância entre ponto e a reta, e a gente vai falar da aula 28, que é o quê? É sobre equação da circunferência. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho da equação da circunferência? A equação da circunferência eu já passei para vocês em sala, tá? Então eu não vou explicar com todos os detalhes, mas eu quero relembrar com vocês o que nós aprendemos, tá? Lembra que eu falei para vocês que toda equação da circunferência, se eu pegar uma circunferência, colocar no plano cartesiano, eu vou ter um valor para o x e um valor para o y. E aí eu vou ter o centro. Lembra que esse centro, eu falei para vocês que a gente vai ter pares ordenados, que eu vou falar que é o nosso A e o B. Então, eu vou ter um valor para o x do centro, que eu vou chamar de A, e um valor para o y do centro, que eu vou chamar de B. Tranquilo? E além disso, vamos pegar um ponto qualquer, vou chamar de ponto P, tem pares ordenados x e y. Beleza? Então, eu tenho esse pontinho aqui, ó, que vai ter um valor para o x do P e vai ter um valor para o y do P. Beleza. E aí, o que eu quero que você separe? Que existe um segmento bem especial, que é esse segmento aqui, ó, que liga esse ponto P ao centro. Lembra que esse segmento, que é a distância do centro até qualquer parte da circunferência, é o nosso querido raio. Então, o que é a equação da circunferência? Perceba que a circunferência é dada pela junção de todos os pontos equidistantes do centro à bordinha da circunferência. Então, a gente pode encontrar uma equação que vai ter todos esses pontos, que não importa onde eu pegue esse raio, sempre a distância do centro até um ponto qualquer da circunferência é o mesmo. Só que daí perceba que aqui eu posso fechar e formar um triângulo retângulo. Uau, teacher, é verdade. Onde esse segmento aqui, ó, é o y menos b. Você vai colocar y menos b. E esse segmento aqui embaixo, ó, é a distância total menos o a, ou seja, é o x menos a. Aplicando o teorema de Pitágoras, né, o que a gente vai chegar de conclusão? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o x menos a ao quadrado, mais y menos b, tudo elevado ao quadrado.
Só que a gente costuma colocar só do outro lado, tá? Só inverter o R, que a gente vai chegar à seguinte conclusão, que a equação da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, tudo igual raio elevado ao quadrado. E aí acabou, isso daqui que a gente vai chamar de equação reduzida da nossa circunferência, tá? Nós vamos colocar aqui a equação reduzida. Fechou? Então, sempre vai ficar x menos a mais y, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, tudo igual raio ao quadrado. Isso daqui é a nossa equação reduzida da circunferência, beleza? Uma coisa que eu peguei no pé de vocês em sala, que é o seguinte, percebam que aqui o centro está positivo, aqui as coordenadas do centro ficaram negativos. Então, o que você tem que tomar cuidado? Em inverter elas. Como assim, teacher? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que a federal dê lá uma equação da circunferência da seguinte maneira. X menos 3 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado é igual a 16. Beleza? E eu quero pedir o seguinte para vocês. As coordenadas do centro e o raio. Então, quem que é o centro? Ó, sempre o A e B são as coordenadas do centro. Ou seja, quem está com x aqui, ó, é o menos 3. Então, a coordenada do x do centro vai ser menos 3. Não, cuidado. Lembra de inverter o sinal, porque aqui era mais e aqui ele ficou menos. Então, o x do centro não é menos 3, é mais 3, beleza? Cuidado com isso. Quem que vai ser as coordenadas do y do centro? Se aqui está mais 4, o y do centro vai ser menos 4, inverte o sinal, tranquilo? E qual é o raio? O raio é 16? Não. Perceba que esse 16 é o raio ao quadrado, ou seja, o raio é a raiz quadrada desse termo. Então, a raiz quadrada de 16 vale 4. Tranquilo? Então, vamos para um exemplo 2. Tá? Então, as coordenadas do centro, 3 e menos 4, e o raio vale 4. Vamos a um segundo exemplo, por exemplo, x menos 2 ao quadrado mais y mais 7 ao quadrado, tudo igual a 9. Então, de novo, quais serão as coordenadas do centro? Se está menos 2, fica mais 2. Se está mais 7, fica menos 7. Inverte. E o raio é a raiz quadrada desse termo que está aqui. Que no caso, raiz quadrada de 9 vai dar 3. E pronto, tá aí como que a gente encontra então as coordenadas do centro e o raio da circunferência. Tranquilo, queridos? Não esqueça disso, importantérrimo. Fechou? Pensando nisso, só tem mais uma coisinha que eu quero passar para vocês, que é o que eu chamo de equação geral da circunferência, tá? Eu passei em sala para vocês, mas eu só quero relembrar o que significa, tá? Sempre equação geral é quando a gente passa tudo para o mesmo lado igual a zero. Professor, dá um exemplo? Lógico. Então, só vamos apagar o que está aqui para ter espaço, tá? Então, o que seria a equação geral da circunferência? Então, é o seguinte. Paga. A equação geral é quando a gente passa tudo para o mesmo lado igual a zero. Eu não vou explicar agora o passo a passo, porque isso eu fiz em sala, né? Lembra que eu falei que nossa ideia era pegar a equação geral reduzida, transformar em um trinômio do quadrado perfeito. Para voltar ao que tinha antes, a gente tem que pegar um trinômio e voltar para um quadrado, né? Para um produto notável, digamos assim. Então, como é que a gente vai encontrar normalmente? A federal coloca assim, ó. Vamos supor que eu tenha x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 10y mais 25, tudo igual a zero. Beleza? Então, isso aqui é uma equação geral, ou seja, a gente desenvolveu esses termos e é o que normalmente os vestibulares cobram da gente, tá? É a equação geral. Como que eu transformo da equação geral para a equação reduzida? Então, lembra que a minha ideia que eu falei sempre é o quê? Primeiro, junta x com x, y com y. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 4x, ó. Perceba que o x agora está junto, mais y ao quadrado mais 10y. Perceba que agora o y também está junto. E aquele termo que não tem nem x nem y passa para o outro lado com o sinal trocado. Beleza?
Qual era a outra regrinha que eu falei em sala para vocês? É o seguinte, você abre parênteses, coloca o x, o sinal que está com x é menos, pega esse termo, divide por 2, ou seja, 4 dividido por 2 dá 2, e eleva ao quadrado. Depois, abre parênteses, coloca o y, o sinal que está com o y, que é mais, pega esse termo aqui e divide por 2, 10 dividido por 2 dá 5, e eleva ao quadrado, e tudo igual a menos 25. O que a gente não pode esquecer nunca? Que o termo que nós acrescentamos deste lado aqui, ó, a gente tem que acrescentar do outro lado elevado ao quadrado. Ou seja, mais 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Professor, mas não está menos 2. Lembra que qualquer número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Por isso que eu não mudo o sinal, beleza? Então, passando a limpo, quem que vai ser a equação dessa reta? A equação dessa reta vai ser o seguinte: x menos 2 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual. 5 ao quadrado dá 25, e 25 corta. E 2 ao quadrado vai dar 4. Pronto. Está aqui a nossa equação reduzida da reta agora. E quem serão as coordenadas do centro? Se está menos 2, fica mais 2. Se está mais 5, fica menos 5. E o raio é a raiz quadrada desse termo, que vale 2. Tranquilo? Então, de novo. Primeira regra, junta x com x e y com y. Abre parênteses, coloca o x, pega o segundo termo e divide por 2. Abre parênteses, coloca y, pega o segundo termo e divide por 2. Tudo que eu coloco de um lado, acrescenta do outro, elevado ao quadrado. Então, o último exemplo, por exemplo, x quadrado mais 6x mais y quadrado menos 8y menos mais 16. Beleza? Tudo igual a zero. De novo, qual a nossa regra? Abre parênteses, coloca x. O termo que está aqui divide por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Aqui já está junto, né? O x com x, y com y. Por isso que eu não juntei. Eleva ao quadrado. Mais. Pega o y, sinal que está com o y, que é menos. Divide esse termo por 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4. Eleva ao quadrado. O 16 que está positivo inverte de lado e passa negativo. Beleza? O termo que eu acrescentei deste lado aqui, acrescenta do outro lado elevado ao quadrado. Então, eu vou ter mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Beleza? Passando a limpo, eu vou chegar à conclusão que x mais 3 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, é igual a 16 com 16 corta, porque 4 ao quadrado é 16, e 3 ao quadrado dá 9. Pronto, temos a equação reduzida da circunferência. Beleza, queridos? Espero que tenha ficado claro. Eu sei que é muita regrinha, né? Muita forma para uma aula só, mas essa é a nossa ideia. Fechou? Então lembra lá, junta x com x, y com y, pega o termo que está com x e divide por 2, o que está com y divide por 2, e aí pega esses termos e acrescenta do outro lado elevado ao quadrado. Fechou, queridos? Espero que tenha ficado claro para vocês nossa ideia. Fechou? Então, beleza. Vamos para alguns exercícios da nossa apostila. Então, olha que ele falou para a gente. O seguinte, exercício número 1. Resolva a questão com base na regra 2 da FIFA, segundo a qual a bola oficial de futebol deve ter sua maior circunferência medindo de 68 a 70 centímetros. Considerando essa circunferência com 70 centímetros e usando um referencial cartesiano para representá-la como um desenho, podemos apresentar a sua equação como? Então, ele quer a equação dessa circunferência. Perceba que, aqui como é referencial, significa o quê? Que a nossa origem é o ponto zero. Então, eu vou dizer que nossa origem é o ponto 0 e 0. Tranquilo? O que mais que eu tenho que saber para montar a equação da circunferência? Eu tenho que saber o nosso raio, certo? Como é que eu vou descobrir o raio? Eu sei que o comprimento da circunferência é 70 centímetros, ou seja, lembra que o comprimento é dado pelo cachupiri, lembra essa formulazinha? 2πr. Então, o comprimento, que é 70, é igual a 2π vezes o raio. O 2π que está multiplicando passa dividindo, então o raio vai ser 70 dividido por 2π.
E 70 dividido por 2 dá 35. Então, nosso raio vai ser 35 sobre π. Agora eu consigo encontrar a equação da nossa circunferência. O que ela vai dizer pra gente? Que é y menos o y do centro, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, tudo é igual ao raio elevado ao quadrado. Substituindo, eu vou ter x menos x do centro, ó, que vale 0, mais y menos o y do centro também vale 0, tudo é igual ao nosso raio, que deu 35 sobre π, elevado ao quadrado. E aí perceba que x menos 0 vai dar x, vai ficar x ao quadrado, y menos 0 dá y, então y ao quadrado, tudo igual a 35 sobre π elevado ao quadrado. E aí acabou, seria a nossa alternativa B de questão bonita. Então só perceba uma coisa, quando eu não tiver nenhum valor a mais com x, nenhum valor a mais com y, significa que nosso centro é o ponto 0 e 0. Se não tiver valor com x, x do centro vale 0. Se não tiver valor com y, o y do centro vale 0 e assim sucessivamente. Tranquilo, queridos? Então tá aí a nossa número 1. Bora lá para a nossa número 2, que também é um pouquinho tranquilo. Olha só. A área de um quadrado inscrito na circunferência de equação é... Então, ele falou que eu tenho uma circunferência e eu tenho um quadrado inscrito nessa circunferência. Lembra que um quadrado inscrito é um quadrado que está aqui dentro, certo? E ele quer a área desse quadrado. Perceba que para encontrar a área, eu tenho que saber o quê? Os nossos lados. Ah, isso é verdade. Que eu não tenho. Só que eu posso encontrar um carinha. Eu posso encontrar esse segmento, ó. Quem que é esse segmento? Esse segmento nada mais é que a diagonal do quadrado. E perceba que a diagonal, ó, do centro até qualquer parte da circunferência é o raio, do centro até qualquer parte é o raio. Ou seja, nesse caso aqui, a diagonal nada mais é do que 2 vezes o raio. Então eu posso encontrar quem? O raio dessa circunferência que é dado por esta equação. Primeira regrinha, junta x com x, só tem ele, e junta y com y. Perceba que nós temos uma equação geral, porque está igual a 0. Então, transformando para a equação reduzida, pega o x, deixa ele assim, por quê? Porque não tem mais nada com ele, então repete. No lugar do y, abre parênteses, coloca o y, o sinal que está com o y, que é menos, pega esse termo e divide por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1, e eleva tudo ao quadrado. Igual, o termo que nós acrescentamos aqui, acrescenta do outro lado elevado ao quadrado. Então, olha qual é a equação da nossa circunferência. Eu tenho aqui x ao quadrado, mais y menos 1, tudo elevado ao quadrado, é igual a 1. E aí a pergunta importante, quem é o raio dessa circunferência? Nada mais é do que a raiz quadrada desse termo, que no caso é 1. E qual a raiz quadrada de 1? É o próprio 1. Pronto. Ou seja, quanto vale a diagonal? É 2 vezes o raio, concorda? Então, a diagonal nada mais do que a r mais r, ou seja, 2r. Ou seja, a diagonal do quadrado vale 2 vezes 1. Então, a diagonal vale 2. Mas, professor, diga, consigo calcular a área agora? Ainda não, porque precisa do lado do nosso quadrado, e não da diagonal. Então, a gente tem que lembrar uma fórmulazinha importante, que a diagonal do quadrado é sempre dada pelo quê? Pelo lado raiz de 2. Ou, se você quiser, aplique a Pitágoras aqui, tá? Você vai achar a mesma coisa. E aí, a diagonal vale 2, então eu vou ter que 2 é igual a L raiz de 2, certo? É porque, olha lá, diagonal vale 2. Tudo está multiplicando para dividindo, então o lado vai ser 2 dividido por raiz de 2. Não posso deixar a raiz embaixo, racionaliza. Então, multiplica numerador e denominador pelo próprio denominador. Logo, o nosso lado vai ser 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. 2 com 2 corta. Então, nosso lado nada mais é do que raiz de 2. Pronto, encontramos nosso lado. Uau! Professor, diga, acabou? Não! Por quê, queridos? Eu não quero o lado, eu quero a área. O que é a área? É o lado vezes lado. Então, nosso lado vale raiz de 2, então vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2. Logo, raiz de 2 vezes raiz de 2 é o próprio 2. Então, nossa área nada mais é do que 2, que é a alternativa D de questão do Django, ou questão divertida. Beleza, queridos? Então, chegamos a essa conclusão,
que a nossa área desse quadrado inscrito vale 2. Fechou? Espero que tenha ficado claro essa ideia. E vamos para o nosso último exercício desse conteúdo. Beleza? Então, um pouquinho mais complicado, mas vamos lá. Número 3. Então, ele falou o seguinte pra gente. Ó. Duas circunferências com raio 1 e 2 têm centros no primeiro quadrante do plano cartesiano. Certo? E ambas tangenciam os eixos coordenados, ou seja, vão encostar no eixo x e no eixo y. Então, eu já montei ela aqui pra gente. Ó. Perceba que a circunferência 1, que está tangenciando ó, o nosso plano cartesiano no eixo x e no eixo y, ela tem raio 1. Ou seja, ó, essa distância aqui vale 1, essa distância também vale 1, concorda? Então, o centro é o ponto 1 e 1, né? Então, ela está tangenciando o eixo x e o nosso eixo y, onde o centro, né, vai ter pares ordenados 1 e 1. Por quê? Porque o raio, ó, que é daqui até aqui vale 1, daqui até aqui vale 1. Daqui até aqui vale 1 e daqui até aqui vale 1. E eu tenho uma circunferência que também vai tangenciar então, o eixo x e y, que é maior ainda. Por quê? Porque agora o raio vale 2. Então, do centro até o eixo x tem que valer 2, então o eixo y do centro até o eixo y também vale 2, que é o nosso raio. Concorda? Então, aqui eu vou ter uma circunferência que vai tangenciar o eixo x e o eixo y com raio valendo 2. Essas circunferências se interceptam em dois pontos distintos, que é o x1, y1, x2 e y2. Qual é o valor de x1, y1 ao quadrado mais x2 mais y2 ao quadrado? Ou seja, perceba que estão se encontrando ó, nesse ponto e nesse ponto. Como que eu sei onde que elas estão se cruzando? Então, nossa ideia é que quando tem duas coisas que têm o mesmo ponto, a equação das duas coisas são iguais. Ou seja, eu posso pegar a equação da primeira circunferência e igualar com a equação da segunda circunferência. Ou faz o quê? Ou faz um sistema da primeira equação e da segunda equação. Mas para isso eu tenho que achar quem? As equações dessas circunferências, certo? Então vamos achar a equação da circunferência 1 e 2? Então a circunferência 1 vai ser dada da seguinte maneira. Lembra que a equação é dada por x menos a, que é o x menos x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado igual ao raio, que vale 1. Aliás, com raio eu não sei, então eu vou dizer que é e ao quadrado, certo? Para encontrar a primeira equação, então vamos chamar de lambda 1. Né? Lambda 1, que é a equação da circunferência 1. Vai ser o seguinte, x menos o x do centro. Qual é o x do centro da circunferência 1? O raio vale 1, então o centro, o x do centro vale 1. Então, x menos 1 ao quadrado, mais o y menos o y desse centro. O y também vale 1, e eleva ao quadrado. Tudo é igual ao raio elevado ao quadrado, que vale 1. Qual a equação da circunferência 2? Vamos chamar de lambda 2. Vai ser x menos x do centro. Perceba que se o raio é 2, as coordenadas do centro da circunferência 2 também serão 2 e 2, né? Ó, porque o raio vale 2, e aqui o raio também vale 2. Então, o nosso centro vai ser 2 e 2. Então, vai ser x menos 2 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, tudo igual o raio elevado ao quadrado, certo? Então, aqui a gente vai ter as duas equações das circunferências. Resolvendo, ou seja, né, transformando para a equação geral, olha o que a gente vai encontrar. Na circunferência 1, a gente vai ter o seguinte. Produto notável é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Na circunferência 2, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E tudo isso aqui é igual a 1. Na circunferência 2, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Depois, de novo, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo igual a 2 ao quadrado, que vale 4. E agora o que eu posso fazer? Eu posso resolver essa equação de que maneira? Subtraindo as duas linhas. Se eu subtrair elas, olha o que vai acontecer de incrível. Percebam que vai acontecer o seguinte, ó. X ao quadrado menos x ao quadrado. Cortou. Cuidado agora, ó. Menos 2x menos menos 4x. Menos com menos vai dar mais. Então vai ficar menos 2x mais 4x, que vai dar 2x. Beleza? Daí, 1 menos 4 dá menos 3.
né? Y ao quadrado com y ao quadrado cortou. Menos 2y menos 4y, então menos 2 com menos vai dar mais. Então 4y menos 2y vai sobrar 2y. Beleza. Depois, 1 menos 4 vai dar menos 3, igual a 1 menos 4, que vai dar menos 3. Juntando os termos semelhantes, que a gente vai encontrar de importante. Deixa eu mudar a nossa corzinha, colocar aqui um verde, olha só. Eu vou ter 2x mais 2y, não vai mudar, então eu vou ter 2x mais 2y. Perceba agora o seguinte, olha só. Que menos 3 com menos 3 dá menos 6. Então esse menos 6 vai passar lá para o outro lado, ó. Só que quando eu inverto, eu mudo o sinal, vai ficar mais 6, concorda? Então, ó, tava menos 3 com menos 3 dá menos 6, e inverte de lado passa mais 6. E 6 menos 3 vai resultar em 3. E agora eu posso simplificar isso daqui tudo por 2. Por que você vai fazer isso? Porque perceba que olha que ele pediu x mais y ao quadrado. Quando eu simplificar por 2, eu vou ter o valor só do x e o valor só do y. Então olha a conclusão que a gente vai chegar, que 2x dividido por 2 dá x, 2y dividido por 2 dá y, e 3 dividido por 2 vai ficar 3 meios. Ou seja, quanto é o x mais y? Vai dar 3 meios. Outra coisa que eu quero que vocês percebam. Perceba que esse ponto aqui e esse, eles são os mesmos. Essa distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui. Ou seja, o x mais y desse ponto é o mesmo x mais y desse ponto. Então, esse x mais y ao quadrado e esse x mais y ao quadrado, eles são iguais. Então, qual é a conclusão que nós vamos chegar? Que x1 mais y1 ao quadrado mais x2 mais y2 ao quadrado vai ser igual a quanto? Vamos pensar? x1 mais y1 vai ser 3 meios. Então, a gente vai ter 3 meios ao quadrado mais x2 e y2 também vai ser 3 meios. Então, 3 meios ao quadrado. Beleza. Agora, 3 ao quadrado vai dar 9 e 2 ao quadrado vai dar 4. De novo, 3 ao quadrado vai dar 9 e 2 ao quadrado vai dar 4. Soma de frações, soma numerador, repete o denominador. Vai ficar 18 quartos. E agora, finalmente, simplificando, olha que incrível, simplificando tudo por 2, a gente vai chegar à conclusão que x mais y ao quadrado mais x2 mais y2 ao quadrado é igual a 9 meios. Então, agora sim, finalizamos nosso exercício. Um exercício complicado, né? Eu acho difícil a Federal cobrar um exercício assim, mas não quer dizer que é impossível, tá? Então, tá aí. Então, que x mais y ao quadrado mais x mais y ao quadrado dá 9 meios, que é a alternativa C. E caraca, moleque, que é isso? Tá aí bem complicadinha essa questão, né? Montando um sistema divertido. E aí, né, a gente tem que perceber que a distância da origem até esse ponto e da origem até esse ponto, né, é a mesma, correto? Então, por isso que o x1, y1 e x2, y2 são iguais. Então, nossa resposta, 9 meios. Fechou, queridos? Então, queridos, obrigado pela atenção de todos. Tenha uma ótima semana. Respira fundo. Vocês vão arrasar na Federal, vão gabaritar. E lembra, quantas vagas tem lá? X menos uma, porque uma é sua. Não esquece. Eu não quero que você fale isso. Eu quero que você olhe para você mesmo e fale. Quantas vagas tem na Federal? X menos uma. Por quê? Porque uma é minha. Ou seja, ela é sua. Beleza, queridos? Bom estudo. Espero que tenha ficado clara a ideia. Qualquer coisa, dá um grito. Valeu, beijão. Mua!